Bem-vindo à aula 380 do guia WinDev 25, usando Data Source com PostgreSQL. Na nossa aula anterior, nós aprendemos como criar uma conexão com o banco de dados PostgreSQL via programação. Nesta mesma aula, na abertura da janela Postgre, nós declaramos uma variável chamada minhaQuery do tipo DataSource. Uma variável DataSource é um tipo especial de variável disponibilizado pela linguagem W, que é usada para descrever uma fonte de dados temporária, uma query, uma view, um alias, etc. Todas as operações que podem ser executadas em uma view ou em uma consulta SQL podem ser executadas a partir de uma variável DataSource associada a uma view ou uma query, sem que seja necessário haver uma conexão na análise. Tudo é feito via programação. Quando a aplicação é fechada, a variável DataSource é automaticamente destruída. No caso da janela WinPostgre do guia WinDev 25, declarei a query, minha query é do tipo DataSource, e fiz a conexão com o banco de dados, e aqui criei um botão executar query, onde eu vou usar. Então, eu vou usar a função hexecute SQL query, passo o nome do DataSource, passo a minha conexão, passo a diretiva hquery without correction e passo a sentença SQL. Select asterisco from stock reg. Então, passei a sentença SQL. E aqui eu vou pegar o resultado da query. Então, info, consulta retornou, mais HNBREC, número de registro da query, minha query, registro. Vamos rodar aqui para ver isso sendo executado. Primeiramente, conecta ao banco PostgreSQL. Agora vou executar a query. Consulta retornou 437 registros. Agora, nessa nossa aplicação, nós vamos criar um controle tabela. Vamos postar aqui. E vamos preencher essa tabela com apenas uma coluna. Vou chamar de coluna 1. Vou deixar uma coluna aqui, vou dar um Phoenix. Foi criada a tabela coluna 1 aqui, vou posicionar aqui, vou redimensionar. Está aqui, criado coluna 1. E agora eu vou mostrar a query do executar query no controle. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que esse controle tabela ele vai ser iniciado invisível. Vou dar um apply aqui. E quando eu executar a minha aplicação, inicialmente a tabela vai ser iniciado com coluna 1, mas invisível. Faço o redimensionamento do meu controle tabela para que ele ocupe a tela inteira. E faço agora uma alteração no botão executar query, usando o controle build browsing table, que vai construir uma tabela em tempo de execução chamada table query,
com o conteúdo da DataSource Minha Query e a constante TR_FillTable. Em seguida, uso tableQuery.visible igual a true. Feito isso, ao executar o programa, eu terei o resultado da query exibido num controle tabela. Conecto ao banco de dados, executo a query. Vejam que agora ele tornou a tabela visível e me trouxe para o controle todas as colunas da query que eu gerei no DataSource. Vocês devem lembrar que eu fiz um select asterisco, então ele vai me trazer todas as colunas de todos os registros. Ele já vem, como é via programação, com possibilidade de organizar pelas colunas. Aprendemos nesta aula como executar uma query do PostgreSQL em uma aplicação WinDev. Agradecemos a sua atenção e até a próxima aula.